E Shiro Oda conseguiu surpreender a gente mais uma vez. Não era o bando do Barba Negra, não era a grande frota do Chapéu de Palha, mas sim os gigantes Dory e Brog na costa da ilha de Egghead, prontos para defenderem o Deus do Sol. E falando nele, vimos que Luffy desperta novamente a sua fruta, fazendo Bonnie testemunhar pela primeira vez a verdadeira identidade de Nika. Uma mistura de hype e nostalgia toma conta no capítulo 1106 do mangá de One Piece. Galera, tivemos alguns pontos bem legais nesse capítulo, como a surpresa, que foi a aparição dos gigantes, né, do Dory e do Brog, e foi legal ver a forma como eles aparentam ter uma intimidade muito grande com o Deus do Sol. E o motivo tá justamente no fato deles serem gigantes, que a gente vai comentar um pouco mais a fundo melhor sobre isso ao longo do vídeo. Mas antes, você já sabe, a contagem regressiva continua e estamos a menos de 3.000 inscritos da marca dos 800.000 inscritos. Galera, eu só tenho muito a agradecer a todo mundo que se inscreveu, e caso você que já acompanha e gosta dos vídeos de One Piece aqui do canal e ainda não for inscrito, você pode fazer parte do bando se inscrevendo aí embaixo e ativando o sininho para sempre saber quando sair vídeo novo sobre o universo de One Piece e dessa forma me motivar ainda mais a continuar trazendo os vídeos aqui para vocês. Vamos lá então, galera. Eu vou ser sincero com vocês e dizer que a primeira metade do capítulo para mim me pareceu bastante arrastada. Calma que eu vou explicar. Capítulo passado terminamos com o grupo do Sanji, com a Bonnie, o Kuma e o Franky caindo e prestes a serem perfurados pelos lasers dos pacifistas. E agora nesse capítulo a gente teve uma sequência quase que interminável de quadros dos mesmos pacifistas prestes a atirar no grupo do Sanji de todos os ângulos possíveis e imagináveis. Então essa parte eu sinto que poderia ter sido melhor investida em alguma outra coisa, quem sabe um pouco de Zoro versus Lute ali, né? E eu nem tô dizendo que eles precisavam correr com esse capítulo, né? Porque o final com a aparição dos gigantes foi muito boa e conversou muito bem com o Luffy despertando novamente a fruta e a Bonnie descobrindo a identidade de Nika. Então as coisas elas se conversaram muito bem, mas enfim, eu sinto que essa primeira parte ela foi um pouquinho mais arrastada para que o Oda ele pudesse concluir, né, o grosso, a parte principal do capítulo da forma como ele queria. Mas enfim, o capítulo começa a ficar interessante mesmo quando a Bonnie implora para o seu pai não atirar neles e ao invés disso ajudar eles a escaparem vivos dali, o que dá o comando necessário para que os pacifistas se voltem contra os navios da marinha, e com isso temos a revelação de que o Vegapunk programou os pacifistas para que, na verdade, a Bonnie tivesse a autoridade máxima sobre eles, acima até mesmo dos Gorosei. E isso até foi uma ideia que eu cheguei a comentar, assim, bem brevemente em algum review de alguns meses atrás. E uma coisa que eu gostei bastante nesse grito de desespero da Bonnie que desencadeou essa virada de chave é que ele aconteceu de forma muito orgânica, né? Não foi uma fala forçada da Bonnie chamando aqueles robôs como se fosse o seu pai de verdade completamente do nada. Isso porque desde o comecinho desse arco, a Bonnie ela já chama aquele pacifista policial, por exemplo, de pai, e pede pro Luffy não espancar ele naquele caso, né? Inclusive foi o episódio dessa semana, se eu não me engano. Então tudo quanto era clone do Kuma, a Bonnie já tinha esse hábito de chamar eles de pai, obviamente, né, pela aparência idêntica que eles tinham com o Kuma original. Então por isso que esse pedido da Bonnie foi muito bem feito. Em seguida vemos o Dr. Vegapunk que aceitou o risco de ter traído o governo e agora tendo aceitado a consequência natural disso. O Gorosei Saturno, vendo uma traição como aquela, finalmente decide empalar o bucho do Vegapunk com a sua pata. Demorou, mas aconteceu, antes tarde do que nunca, né? E eu vou dizer que mesmo que o Gorosei tenha demorado a fazer o trabalho dele, já que ele poderia ter matado o Vegapunk já no capítulo passado, ainda assim, o momento em que essa cena aconteceu até que foi bem encaixado, né? Acontecendo logo depois dessa revelação da traição. Agora, é meio difícil aceitar que o grupo do Sanji de repente começou a correr do Gorosei Saturno, deixaram o Vegapunk pra trás lá sozinho e o Sanji, que disse que ia voltar pra pegar o velho, simplesmente esqueceu da sua super velocidade insana. Vocês lembram em Holy Cake Island, quando o Sanji dispara numa velocidade absurda, dá uma bicuda na clavícula do Oven e depois mete o pé sem nem ele saber o que aconteceu? Meu irmão, era pro Sanji ter conseguido resgatar os 7 Vegapunks, um de cada vez, nem todos juntos, ali vai e volta 7 vezes. Ah, mas tinha o Kizaru pra impedir.
porra, melhor ainda, aí que você tem a possibilidade de entregar um Sanji versus Kizaru da hora nessas horas para rechear bem o capítulo, mas não. Ficou só por isso mesmo. Bom, seguindo o capítulo, Saturno ordena que o Kizaru elimine a galera caindo do céu. Ele chega já esburacando todo mundo, incluindo o Sanji, que foi até lá em cima tentar ajudar eles, até que finalmente o Luffy desperta de novo a sua fruta e dá um socão hackeado na cara do Kizaru, enfim, no corpo do Kizaru, isolando ele pra longe. E aí a galera já começou. Tá vendo? Olha lá o Kizaru no chão de novo, né? Olha só quem tá caído. Meu amigo, primeiro que o Luffy só tá de pé porque o Kizaru alimentou ele. Vamos relembrar isso, né? E segundo que agora o Kizaru ele tem a desculpa perfeita pra voltar a fazer corpo e pica mole nesse arco, pra não ter que matar ninguém com as próprias mãos. E no fim, o Luffy realmente transforma a ilha de Egghead em borracha, só que pra amortecer a queda da galera. Mas eu só quero saber se o Oda ele vai lançar a braba que eu comentei vídeos atrás, que seria o Luffy rebatendo todas as balas de canhão dos navios da marinha com a ilha sendo totalmente feita de borracha, sendo totalmente transformada em borracha. Dessa forma, transformando um evento como Buster Call, que era para ser algo extremamente sério, traumático e avassalador, em algo extremamente leve e cômico de se resolver. Afinal, é do Luffy despertado que a gente tá falando. Só que agora, com os pacifistas ao lado da aliança e a chegada dos gigantes, eu nem sei se teria necessidade do Luffy defender a ilha do Buster Call, mas ainda seria uma alternativa caso o Oda ele queira investir nisso. Na sequência, testemunhando novamente os tambores da libertação sendo tocados, o robô do Reino Antigo começa a se mexer mais uma vez. Olha, eu vou dizer pra vocês que pra mim, o timing pra esse robô fazer alguma coisa já se foi. E já se foi tem algum tempo, né? Isso se for para ele realmente fazer alguma coisa, porque ele já se mexeu uma vez e não fez nada, e agora ele se mexeu de novo. Então eu não tenho nenhum motivo para acreditar que dessa vez agora vai ser diferente e ele vai decidir realmente se levantar. O que eu acredito é que essa talvez seja uma reprodução parecida com a do Kuma, em que ele mesmo depois de morto ainda ressoa emoções e projeta ações de quando ele ainda era vivo, né? Quando gatilhado por algum fator muito importante para ele, no caso do robô, os tambores da libertação. Então vamos ver se ele ainda vai fazer alguma coisa de útil nesse arco, mas eu sinceramente já perdi a paciência de esperar. Seguindo o capítulo, agora com o Luffy voltando à sua forma despertada, temos então a revelação para Bonnie de que o Luffy é aquele a quem ela adorava desde a sua infância, o deus do sol Nika. Mas aquele que revelou isso para ela acabou sendo o próprio Vegapunk, e eu pensando que seria na verdade o Kuma que assumiria esse papel, né? Isso porque seria lindo a gente ver o corpo do Kuma ressoando aos tambores da libertação e recuperando pela última vez um resquício da sua consciência e testemunhando finalmente a existência de Nika com os seus próprios olhos antes dele finalmente morrer de vez. E nesse processo seria o Kuma quem diria para Bonnie sobre a verdadeira identidade do Luffy e de Nika, e com isso fazendo naturalmente com que ela possa voltar a reproduzir os poderes de Nika com o seu próprio poder. No fim, um navio viking de tamanho colossal aparece a nordeste de Egghead, prestes a atropelar os navios da marinha. Eles não sabem que existem coisas nesse mundo que não podem ser paradas. Uma clara referência à frase do capítulo 100 do mangá, onde o rei dos piratas diz que existem 3 coisas nesse mundo que não podem ser paradas: a vontade herdada, o sonho das pessoas e a mudança de uma era. E com isso, vemos a página de Dory e Brog surgindo entre os navios da marinha já destruídos, dizendo: viemos buscar o chapéu de palha. Ou devemos chamá-lo de Deus do Sol. Vamos lá então, galera. Primeiro, não era um segundo navio do Barba Negra indo até Egghead, lembrando que o primeiro navio ainda deve estar tramando alguma coisa, e vocês sabem o que, eu nem vou repetir aqui nesse vídeo, e também não era a grande frota do Chapéu de Palha. Essa me pegou de surpresa, me deixou surpreso, justamente pela fala do capítulo 800 do mangá de que a frota iria estar envolvida num incidente futuro, e agora estamos presenciando o incidente de Egghead, então pareceu ser um foreshadowing muito explícito do Oda para não ser a frota do Luffy, mas acabou inacreditavelmente não sendo realmente, né? O que me leva a crer que o tal incidente que a frota vai estar envolvida talvez seja mesmo a grande queda da marinha e do governo mundial quando a saga final estiver mais próxima do seu clímax, a não ser
que o Oda ainda venha com mais uma surpresa e capítulo que vem, quem sabe, a frota apareça logo atrás do navio dos gigantes. Eu não duvidaria disso. Agora, se a gente considerar que a frota não se reuniu ainda e não vai aparecer nesse arco, isso indica que o Shanks continua na sua busca pelo Bartolomeu em algum canto do Novo Mundo e que o Luffy não deve encontrar o Shanks em Elbaf tão cedo. Mas agora, com os gigantes aparecendo, eles vão servir, obviamente, né, como o guia perfeito para o bando no próximo arco. Isso porque o bando ele sempre tem uma espécie de guia, né, quando adentra em algum novo terreno, e essa é a vez dos gigantes. Poderia ser o Haryujin, né? No caso, um dos gigantes da frota do Chapéu de Palha, mas o Oda preferiu a nostalgia e trazer o Dory e o Brog. Agora, é curioso a gente notar a motivação desses gigantes em irem até Egghead buscar o Luffy. Isso, obviamente, né, se deu pela forma como eles construíram uma amizade 2 anos atrás em Little Garden, mas principalmente pelo fato dos gigantes terem uma noção quase plena da verdadeira identidade do Luffy. O que é muito louco porque todo o arco de Egghead se trata muito também da dificuldade da jornada da Bonnie em associar que o Luffy era o deus do Sol Nika. Mas vendo agora a perspectiva dos gigantes, isso tudo parece estranhamente muito fácil de deduzir. E a resposta para isso é que os gigantes eles têm muito mais conhecimento sobre o deus do Sol pelo simples fato deles viverem por muito mais tempo nesse mundo. Isso porque a média da idade de um gigante é 3 vezes maior do que a de um humano normal. Então os gigantes eles vivem cerca de 300 anos tranquilo. Ou seja, o século perdido que aconteceu 800 anos atrás, entre 900 e 800 anos atrás, na perspectiva dos gigantes, foi há pouquíssimas gerações antes dessa que a gente está vendo. Então todas as crenças que foram passadas através dos séculos, os costumes, etc., não tiveram tempo o suficiente para se perderem com o tempo, né? E por isso elas parecem tão frescas nas memórias dos gigantes. E é por isso que, durante o flashback da Big Mom, vemos a Madre Carmel atribuir o controle de um incêndio ao Deus do Sol, ou seja, a figura do Deus do Sol como um símbolo a ser idolatrado, como uma divindade mesmo, continua extremamente forte e presente no reino de Elbaf. E isso acaba se refletindo também nessa circunstância aqui. É por isso que foi tão fácil pro Dory e pro Brog associarem que o Luffy é esse mesmo Deus do Sol que eles veneram no seu país de origem. Então essa foi uma nuance extremamente sutil, mas que eu achei sim muito genial por parte do Oda. E como eu falei, todos esses são elementos que se conversam muito bem nesse capítulo. O despertar do Luffy, a percepção da Bonnie e a percepção dos gigantes sobre o Deus do Sol. Todos esses 3 grandes elementos se conversando e se fechando nesse capítulo 1106. Agora, a minha expectativa mais baixa para os próximos capítulos é ver um combo dos gigantes lançando um Hakoku e obliterando por completo o Gorosei Saturno. Lembrando que eles já usaram esse golpe para permitir que o navio do Luffy fugisse de Little Garden contra aquele peixe gigantesco. E agora, esse feito poderia ser repetido de novo para permitir a fuga do bando mais uma vez. E lembrando também que esse golpe foi o que deu origem ao Hakai de Kaido e Big Mom, considerado o golpe mais poderoso da série. Então, apesar do nível de força dos gigantes ser meio questionável, né, já que até o Mr. Tree derrotou eles em Little Garden, ainda assim eles possuem uma técnica extremamente avassaladora. Vamos ver, como eles já usaram essa técnica para obliterar o bando do Kid recentemente, pode ser que o Oda não repita essa cena de novo agora, né, para não ficar muito próxima uma da outra, né? Mas vamos esperar pra ver. Galera, se você ficou até o final e curtiu o vídeo, lembra mais uma vez de deixar aquele like, conferir a sua inscrição e agora os últimos vídeos aqui do canal vão aparecer na tela pra você ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau!